O vídeo de hoje eu quero falar sobre a estrutura da igreja, sobre a formação da igreja. E nós sabemos que, obviamente, Jesus, depois que ele ressuscitou, ele ainda ficou na terra 40 dias com seus discípulos. Em Atos, capítulo 1, versículo do 4 ao 5, Jesus, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Assim como Jesus foi batizado no Rio Jordão para iniciar o seu ministério público, também a igreja foi batizada no seu Espírito em Pentecostes para iniciar o seu ministério. Então, depois que Jesus foi ascendido aos céus, faltava 10 dias para o Pentecostes. E ainda em Atos capítulo 1, versículo 12 ao 15 especificamente, fala que os discípulos, então, eles voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, o Monte das Oliveiras. E eles, então, entraram na cidade e subiram para o cenáculo do templo, onde eles ficaram reunidos. Ali todos os discípulos. E no versículo 14 fala que todos eles perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. E no versículo 15 fala que Pedro se levantou no meio deles e compunham a reunião, uma assembleia de 120 pessoas. Então 120 pessoas estavam reunidas no mesmo lugar, no cenáculo do templo, esperando a descida do Espírito Santo. Então, entretanto, o ingrediente deveria estar presente antes que as línguas de fogo pudessem vir. Eles deveriam ter se tornado uma verdadeira comunidade. Eles ficaram reunidos no mesmo lugar por 10 dias. 120 pessoas, como eu disse. E é importante você entender que durante esse período, essas 120 pessoas viviam sem uma agenda em um salão superior. Eles eram agenda. Eles deveriam tornar-se próximos uns dos outros. Por 10 dias eles se reuniam em subgrupos e passaram a conhecer-se uns aos outros, relacionar uns com os outros, conhecer uns aos outros. Finalmente, eles estavam em comum acordo e a igreja foi formada no Pentecostes. Então, Atos capítulo 2, versículo do 1 ao 4, diz assim: ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então, a partir do batismo do Espírito Santo, a igreja foi formada, como eu disse, com o líder Pedro. Então, a primeira vez que ele pregou, 3.000 pessoas foram batizadas, foram salvas, foram convertidas. Então, a partir daí, a primeira coisa que eles fizeram foi dividir-se em grupos de casa em casa. Então, uma igreja nas casas era baseada no fato de que Deus nos moldou para viver em comunidade. Então, o que eles fizeram? O que essas pessoas fizeram? Passaram a reunir nas casas. Nós sabemos que eles também se reuniam no templo. Mas em Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, fala como viviam os convertidos.
e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseverava unânimes no templo, partia pão de casa em casa e tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Uma passagem muito importante, essa que eu li. Mas também em Atos 5,42, fala que todos os dias no templo e de casa em casa não cessava de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então a igreja se reunia no templo e nas casas. E tem alguns versículos importantes aqui que falam a respeito disso. Atos, capítulo 16, versículo 40, fala que depois de saírem da prisão, Paulo e Silas se dirigiam para a casa de Lídia, que era o lugar onde os irmãos se reuniam. Em Atos 20, também está escrito, falando aos presbíteros de Éfeso, Paulo diz que ele próprio jamais havia deixado de ensinar publicamente e também de casa em casa. Publicamente e também de casa em casa. Em Romanos 16,5 e 1 Coríntios 16,19, Paulo faz uma saudação à igreja que se reunia na casa de Áquila e Priscila. E em Colossenses 4,15, Paulo sauda a Ninfe, a igreja que ela hospedava em sua casa. E finalmente em Filemon, capítulo 1, versículo 2, ficamos sabendo também de uma igreja que se reunia na casa de um certo irmão Arquipo. Entendemos aqui que a igreja ela, então se reunia nas casas. E nós não temos tempo suficiente de ler assim, de maneira clara e objetiva esses versículos que eu citei, mas depois você pode estar lendo, por causa que o vídeo a gente não pode demorar tanto, né, por causa do tamanho. Mas no ano 70 depois de Cristo, a igreja ela foi perseguida e aconteceu a destruição do templo e também da cidade de Jerusalém. Mas para você entender melhor, no ano 64 depois de Cristo aconteceu um incêndio em Roma. Disse que foi Nero quem colocou fogo na cidade, o imperador Nero. Contudo, essa acusação ainda ela é discutível. Entretanto, a opinião pública responsabilizou Nero por esse crime. E para ele escapar dessa responsabilidade, ele apontou os cristãos e os judeus como culpados do incêndio de Roma. E moveu contra eles uma tremenda perseguição. Muitos judeus e cristãos foram perseguidos, mortos, queimados, torturados. Inclusive, foi nesse período que os apóstolos morreram, exceto João, que foi exilado na ilha de Patmos. E no ano 70 depois de Cristo, o general Tito e soldados romanos entraram em Jerusalém, colocaram fogo no templo e na cidade. Milhares de judeus foram torturados, queimados, mortos, perseguidos, espalhados pelo mundo. Não somente os judeus, mas também todos os cristãos. E, como eu disse, o templo foi destruído. Então, eles não tinham mais templo para reunir, como eles já reuniam de casa em casa, e agora, principalmente, e claro, não por causa desse motivo, mas a igreja ela foi formada de casa em casa,
eles passaram e continuaram a reunir de casa em casa, nas grutas, nas catatumbas e lugares escondidos por causa da perseguição por parte dos imperadores romanos. Porque nos 3 primeiros séculos a igreja não tinha templo, né? Não tinha prédio. E foi nesse período que ela experimentou o maior crescimento da sua história. E a igreja de Jerusalém, nesse período, chegou a 100 mil membros. Um grande avivamento, algo extraordinário aconteceu no meio deles, por parte dos apóstolos e também pelos cristãos, né, por meio de Paulo, pregando e ensinando, e levou o evangelho aos gentios. Os irmãos então reuniam basicamente nos lares, nas grutas e em outros lugares por causa da perseguição por parte dos imperadores romanos. Mas é importante nós entendermos que no ano 312 depois de Cristo, o imperador Constantino se tornou cristão, eu acredito que uma jogada política. Então houve uma grande mudança da adoração subterrânea nas casas, nas grutas, nas catatumbas. E a igreja, então, ela passou a se reunir nas catedrais, em prédios, porque Constantino, então, mandou construir prédios, catedrais, e a igreja nas casas que tinha sido símbolo de comunidade, espiritualidades, aparecia da estrutura da igreja. Então, resumindo aqui, irmãos, o que eu quero dizer é que a igreja ela foi formada de casa em casa. O nosso modelo é a igreja primitiva. Então, nós precisamos entender o seguinte, que para muitas pessoas a reunião nas casas é só mais um entretenimento, é só mais uma atividade da igreja, e não é. A igreja de casa em casa foi o período que ela mais cresceu, né? Como eu disse, a igreja primitiva ela chegou a 100 mil membros em Jerusalém, um grande avivamento, mas por causa desse mover, né, dessa comunidade que eles viviam em família, ninguém passava necessidade, eles viviam em alegria, viviam como se fosse um só povo, em unidade. E a única forma de haver crescimento é através da comunidade, do relacionamento. Isso é possível se a igreja, se ela tiver e se ela viver em comunidade. O prédio realmente é um lugar muito importante, mas é um lugar de inflexibilidade, é um lugar de formalidade, é um lugar de imobilidade. E nós sabemos que não temos como ter comunhão uns com os outros e relacionarmos uns com os outros no prédio da igreja. O prédio da igreja é um lugar onde a igreja se reúne para celebrar o Senhor Jesus. A igreja só tem como ter e viver em comunhão uns com os outros em grupos pequenos, de casa em casa. Por quê? Porque é um lugar de comunhão, um lugar de relacionamento, um lugar onde nós podemos orar uns pelos outros, compartilhar a palavra, saber e conhecer a necessidade uns dos outros, convidar pessoas para participar das reuniões, vizinhos, pessoas próximas, parentes. Então, através desse relacionamento, né, dessa comunhão, nós podemos levar as pessoas a participar conosco no prédio, né, da igreja, celebrar o Senhor. E nós podemos experimentar o crescimento e a multiplicação da igreja. Só é possível o crescimento e a multiplicação da igreja
através do relacionamento da comunidade. Isso é possível através de grupos pequenos. Então, a igreja nas casas, a reunião nas casas, ela é extremamente importante para o crescimento e multiplicação da igreja. Não é um lugar de entretenimento nem mais uma atividade da igreja, pelo contrário, é um lugar onde a igreja ela pode viver em comunhão, em comunidade, em relacionamento entre si.